Boa tarde, pessoal. Como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos dar continuidade na aula. Vamos falar sobre normas regulamentadoras. Lembrando que essa é a última videoaula que vocês vão ter comigo. Depois, quem vai iniciar as videoaulas no ano que vem, né, em janeiro de 2021, é o professor Rafael. Então, eu vou começar falando para vocês aqui um pouco sobre normas regulamentadoras. Vamos fechar a segunda aula desse segundo tópico, tá? Eu vou projetar aqui a minha apresentação para a gente falar um pouco sobre normas regulamentadoras. Está iniciando a apresentação, pessoal. Bom, hoje nós vamos falar, nessa aula 2, sobre normas regulamentadoras, segurança e saúde do trabalhador. Na aula passada, né, na videoaula passada, nós falamos um pouco sobre políticas públicas de saúde. Eu falei para vocês sobre o caderno 41, que é o caderno do Ministério da Saúde, que trata sobre a saúde do trabalhador e da trabalhadora. Falei um pouco para vocês sobre o decreto que regulamenta a segurança de saúde no trabalho, que é PNSST, né, que é aquele decreto, é uma lei muito importante que a gente tem de 2004. E hoje, para a gente findar esse conteúdo de saúde do trabalhador com relação à legislação, leis, manual, a gente vai falar sobre as normas regulamentadoras. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar sobre algumas normas regulamentadoras. Existem várias normas e existem normas específicas que tratam sobre a saúde do trabalhador. Bom, antes da gente iniciar nas normas voltadas para a saúde do trabalhador, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é uma norma regulamentadora. Ela é definida por essa sigla NR, então toda norma regulamentadora ela é chamada de NR. Ela é seguida de um número, então nós temos a NR2, a NR1, a NR30, a NR20. Então, a depender do número, né, depender dessa norma regulamentadora, a gente tem um número que acompanha. Mas uma norma regulamentadora, ela é definida como uma parte essencial, ela é uma parte essencial, são partes essenciais, né, para garantir a saúde, conforto e segurança dos trabalhadores, que atuam diretamente na prevenção e acidentes e promoção de saúde ocupacional. Então, uma norma regulamentadora, ela oferece segurança ao trabalhador, atua diretamente na prevenção, promoção de acidentes, promoção de saúde e prevenção de acidentes dentro do ambiente de trabalho. Uma NR, ela vem sendo estruturada e modificada, visando a adaptação das atividades. Então, a gente sempre tem uma atualização de uma NR. Existe, por exemplo, a NR que trata sobre os equipamentos de proteção individual e coletiva. Então, ela vem sempre sendo atualizada. Então, toda vez que ela é atualizada, ela serve para melhor adaptar aquela atividade, aquele ambiente de trabalho para o trabalhador. A ANR, ela é instituída via uma portaria, né? Essa portaria, ela está aqui embaixo, é a portaria 3.214 de 1978. Então, desde 1978, nós temos as normas regulamentadoras. Bom, as normas regulamentadoras que nós vamos trabalhar aqui nessa aula não são todas essas, mas eu trago para vocês as normas regulamentadoras que são importantes para a saúde do trabalhador, que elas têm vínculo para a saúde do trabalhador, para evitar acidentes de trabalho, normas regulamentadoras que promovem a promoção da saúde, né, que promovem a proteção do trabalhador dentro do seu ambiente de trabalho. Então, nós temos algumas normas que servem para isso. Nós temos a norma ANR5, né, que ela trata sobre a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes CIP. Nós vamos falar sobre essa norma regulamentadora aqui na aula. Nós temos a norma, a NR6, que é uma NR muito importante, que acho que vocês já devem ter ouvido falar, que trata sobre o equipamento de proteção individual EPI, e a EPC, né, faltou colocar ali, mas ela também trata da EPC, que é o equipamento de proteção coletiva.
Nós temos a NR7, que ela vai tratar sobre o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Nós temos a NR9, que trata sobre o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Nós temos a NR15, que vai tratar de atividades e operações insalubres. A NR16, que trata sobre as atividades operacionais e perigosas. E a NR32, que também ela é super falada, que vai tratar sobre a segurança e saúde no trabalho e em serviço de saúde. Vamos dizer que, quando a gente fala de saúde do trabalhador, a NR32 é ela que mais vinculada à saúde do trabalhador, ela é a mais falada. Nós vamos falar também sobre ela, alguns aspectos importantes aqui nessa aula. Bom, nós vamos começar falando sobre a NR32, que eu posso dizer para vocês que é a norma regulamentadora mais importante para a saúde do trabalhador. Ela trata sobre segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde. O objetivo dessa NR32, ela é estabelecer diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores do serviço de saúde, bem como aqueles que exercem atividades, né, de promoção, assistência à saúde em geral. Então, esse é o objetivo, essa é a finalidade da NR32. Lembrando, pessoal, que aqui eu vou trazer só alguns aspectos importantes de cada NR, né, mas eu vou deixar, está em anexo para vocês, né, no SIGA, cada uma das NRs que nós vamos trabalhar aqui durante essa aula. Bom, na NR32, o que ela visa? Né? Ela determina a criação do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Então, dentro dessa norma regulamentadora, a gente tem um programa, né? Ela estabelece um programa de prevenção de riscos ambientais. Ela também serve para a identificação de riscos biológicos mais prováveis, além de outros tipos de riscos, que também a gente vai falar aqui na aula. Ela avalia o local de trabalho do trabalhador. A NR32 também ela institui o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que é PCMSO. Esse programa, ele visa a localização das áreas de riscos, ele sempre que houver a transferência permanente ou ocasional de algum trabalhador para um outro posto de trabalho e que esse posto de trabalho ele implique risco à saúde desse trabalhador, então deve ser comunicada ao médico ou coordenador responsável por esse programa. E também esse programa ele visa observar, né, ocorrência de acidente de trabalho envolvendo riscos biológicos ou se há, por exemplo, afastamento do trabalhador, deve ser sempre emitida a comunicação de acidente de trabalho CAT. Então, dentro do ambiente de trabalho grande, uma empresa, por exemplo, a gente deve ter um programa de controle médico ocupacional, porque esse programa ele é composto por outros profissionais da área da saúde e tudo que acontecer com relação à saúde do trabalhador deve ser comunicado a esse programa. Então, aqui, esse programa, quando tem um médico ocupacional, um enfermeiro, né, um psicólogo, ele vai estar sempre observando como está aquele ambiente de trabalho onde o trabalhador se encontra, tá? Então, a gente localiza áreas de riscos, toda vez que o trabalhador ele for transferido para uma área que é ocorrente, né, uma área que pode trazer perigo à sua saúde, o médico responsável pelo programa de controle médico ocupacional ele deve ser comunicado para melhor observar esse trabalhador, e toda vez que houver um acidente de trabalho, deve ser emitida a comunicação de acidente de trabalho CAT. Acho que vocês já devem ter visto ou não, que, por exemplo, quando acontece um acidente de trabalho aí em Diamantino, aí o profissional, o trabalhador, ele vai até lá o PA, por exemplo, aí a RT, que é responsável, a enfermeira responsável ou a enfermeira do local, ela vai e emite um CAT, ela vai e preenche um CAT. Por quê? Porque todo acidente de trabalho ela é notificada, né? Ela deve ser relatada. Bom, dentro da NR32 nós temos os riscos biológicos, então como eu já falei para vocês, o trabalhador ele está exposto a riscos biológicos, riscos físicos, riscos químicos. Então, aqui eu vou trazer um pouquinho para vocês sobre os riscos biológicos. Então, nos riscos biológicos, a gente é obrigatório o uso de luvas. Então, assim, o uso da luva em contato com o risco biológico, ele não substitui a lavagem das mãos. Então, a gente deve lavar as mãos e também usar a luva. E esse deve ocorrer, no mínimo, antes do uso das mesmas. Além de usar as luvas, a gente tem o restante dos equipamentos de proteção individual EPI. Então, esses equipamentos, eles são descartáveis, então eles deverão estar à disposição em números suficientes nos postos de trabalho para os trabalhadores, de forma que seja garantido
e imediato fornecimento ou reposição. Então, toda vez que um trabalhador ele tiver contato com os riscos biológicos, eles devem utilizar os equipamentos de proteção individual. Ainda sobre o contato dos riscos biológicos, o que o empregador ele deve, né? Ele deve proibir com relação ao ambiente de trabalho. Ele deve proibir a utilização de pias de trabalho para outros fins diversos, que não sejam previstos. Por exemplo, às vezes a gente tem uma pia que é para lavar as mãos, no caso da enfermagem, né? A gente tem as pias que é para lavar as mãos antes de calçar a luva e o trabalhador ele está utilizando aquela pia para lavar louça, então não pode, você não pode. O empregador ele deve também proibir o ato de fumar, uso de adornos, manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho, quando esse trabalhador ele estiver em contato com os riscos biológicos, porque pode ocasionar um acidente de trabalho. Ele também deve proibir o consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho. Então, assim, comer e beber alguma coisa tem o seu lugar específico. O empregador também ele deve disponibilizar, por exemplo, um lugar específico para fazer as refeições, né? Cozinha, copa e tudo mais. O empregador também ele deve proibir a guarda de alimentos em locais não destinados para esse fim. Aqui a gente observa bem, por exemplo, nos postos de trabalho, nos postos de saúde, por exemplo, onde o enfermeiro ele está ali manuseando um medicamento, é uma geladeira que guarda vacina, que guarda outro tipo de medicamentos, e daí o trabalhador vai lá e guarda um bolo, um pedaço de bolo, né? Alguma comida, algum alimento. Não pode. Então, o empregador deve proibir o uso, né? O guardar alimentos em locais que não é destinado. E também o uso de calçados abertos. Então, também não pode, tem que ser sempre calçados fechados. Toda vez que o trabalhador ele tiver em contato com os riscos biológicos, que o trabalhador ele tiver em contato com os riscos biológicos, essas coisas não devem acontecer, que eu acabei de falar para vocês. Agora, o empregador também deve garantir a conservação e a higienização dos materiais e instrumentos de trabalho. Isso aqui também é bem importante, porque os materiais e os instrumentos eles devem estar bem higienizados, eles devem estar bem conservados para que o trabalhador use de forma adequada. O empregador, né, o dono, ele deve providenciar recipientes e meios de transporte adequados para materiais infectantes, fluidos e tecidos orgânicos. De maneira nenhuma, pessoal, vocês como trabalhadores podem pegar algum objeto que está contaminado por um risco biológico e pegar na mão, sem luva, sem guardar no local adequado, sem fazer o transporte para o lixo de forma adequada. Então, assim, o empregador, o dono, ou o coordenador, ele deve propor meios, né? Aqui a gente consegue observar aquelas caixas de recipientes para pérfuros cortantes, por exemplo. Então, a gente não manuseia o pérfuro cortante na mão e leva até o lixo. A gente coloca nessas caixas nas descarpates e daí a gente vai dispensar em algum lugar. Dentro da NR32, os trabalhadores eles devem comunicar imediatamente todo acidente ou incidente com possível exposição a agentes biológicos ao responsável pelo local de trabalho quando houver o Serviço de Segurança ao Trabalhador e a CIPA. Então, assim, quando houver aquele programa que eu acabei de falar para vocês, que tem o médico como coordenador, o enfermeiro também, todo acidente de trabalho que houver naquele ambiente, ele deve ser comunicado ao seu superior, né? E a CIPA também. A CIPA nós vamos falar um pouquinho sobre ela. Dentro da NR32 também ela visa um aspecto que é bem importante, que é a vacinação dos trabalhadores. Então, toda vez que os trabalhadores eles forem admitidos dentro do ambiente de trabalho, deve ser fornecido a ele gratuitamente um programa de imunização. Então, aquele trabalhador ele é vacinado contra tétano, difteria, hepatite B, né? Essas vacinas elas são estabelecidas pelo Programa de Controle Médico Ocupacional, que eu acabei de falar para vocês, que é o PCMSO. Então, é direito do trabalhador estar vacinado por essas vacinas quando ele é admitido dentro do ambiente de trabalho. Existem algumas empresas que fornecem outro tipo de vacina, mas aí também cabe à empresa. Mas o que a NR32 estabelece é que o trabalhador ele seja vacinado contra tétano, difteria e hepatite B, tá? É obrigatório. Dentro da NR32, nós temos também o perigo de estar expostos a um outro risco, que é o risco químico, né? Então, nós falamos sobre os riscos biológicos, agora nós vamos falar sobre os riscos químicos. Então, os riscos químicos é todo recipiente contendo um produto químico, manipulado ou fracionado,
ele deve ser identificado, ele deve estar de forma legível, dizendo risco químico, por uma etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de invase, né, que é a data que foi aberto esse produto químico, a validade, o nome do responsável, a manipulação e funcionamento. Então, todo recipiente que tiver um produto químico, ele deve ser identificado dessa forma. Dentro, né, quando a gente fala sobre os riscos químicos, cabe ao empregador, cabe àquele coordenador do local ou dono do local, né, capacitar inicialmente, de forma continuada, os trabalhadores envolvidos para a utilização segura de produtos químicos. Então, toda vez que o trabalhador estiver tendo contato com o produto químico, ele deve saber que produto é esse, ele deve saber a validade desse produto, ele deve saber o risco que ele está o risco que ele está tendo ao manipular aquele produto químico, se caso, por exemplo, aquele produto caia, ou caia na roupa, ou caia na mão, entendeu? Ao ele inalar também, ele deve saber o risco que é inalar aquele produto químico, então o empregador ele deve capacitar os seus trabalhadores com relação aos riscos químicos, né? Os aspectos dos riscos químicos. O empregador também deve destinar um local apropriado para a manipulação ou fracionamento de produtos químicos que impliquem risco à segurança do trabalhador. Então, fornecer uma bancada para esse trabalhador manipular esse risco químico, colocar também caixas para que guarde, né, os produtos de forma adequada. O empregador também deve proporcionar áreas de armazenamento ventiladas e sinalizadas. Devem ser previstas áreas de armazenamento próprias para os produtos químicos incompatíveis. Então, eu acho que vocês já devem ter visto aqueles tambores escrito não pegue, risco químico, não toque, perigoso. Então, essas sinalizações, em caso de riscos químicos, produtos relacionados a riscos químicos, elas devem ter. Nós também temos dos resíduos, né? Dentro da NR32, a gente fala sobre os resíduos, né? Que são aqueles os materiais que a gente descarta ou que a gente manipula. Então, o que a gente faz com os resíduos, né? Cabe ao empregador, cabe ao coordenador ou ao dono daquele local, capacitar inicialmente, de forma continuada, os trabalhadores nos seguintes assuntos relacionados aos resíduos: segregação, acondicionamento e transporte dos resíduos, definição, classificação, potencial de riscos dos resíduos, sistema de gerenciamento adotado internamente no estabelecimento, formas de reduzir a geração de resíduos, né? Reduzir esses lixos, conhecimento das responsabilidades e das tarefas com relação aos resíduos, reconhecimento de símbolo de identificação de classes dos resíduos. Então, a gente tem aquele reconhecimento. Quem já não viu, quando você entra em algum lugar e está escrito assim, aqui jogue papel, plástico, vidro, e eu não lembro o outro, e lixo comum, por exemplo. Então, isso aí é de responsabilidade do empregador fazer essa identificação, né, para o reconhecimento do trabalhador, também como o conhecimento e utilização de vínculos de coleta, como, por exemplo, uma vez por mês são recolhidos esses lixos e levados para tal lugar, para fazer o condicionamento, para fazer a queima, então, assim, tudo depende. E orientação quanto ao uso de equipamentos de proteção individual quando for manipular esses resíduos. Então, é importante também, toda vez que o trabalhador ele for manipular algum lixo, sendo um lixo infectante ou um lixo comum, ele deve estar utilizando os equipamentos de proteção individual. Isso é importante, pessoal. Também, quando a gente fala, por exemplo, dentro da NR32, quando a gente fala dos resíduos, nós temos os sacos plásticos, eles são utilizados no acondicionamento dos resíduos de saúde e eles devem ser preenchidos até 2/3 de sua capacidade, eles devem estar fechados de tal forma que não permita o derramamento, mesmo que virados, né, com a abertura para baixo, então eles devem estar bem vedados. Esses sacos eles devem ser retirados imediatamente do local de geração após o preenchimento e o fechamento e mantidos íntegros até o tratamento e a disposição final. Então, esses sacos plásticos eles não podem ser rasgados, eles devem ser mantidos onde nenhum animal possa ir lá e mexer naquele saco plástico. Então, eles devem ser acondicionados em um local seguro até a disposição final, até
o caminhão vir buscar esses resíduos, esses sacos plásticos contendo esses lixos, esses resíduos que são, por vezes, infectantes, resíduos comuns, né, lixo comum. Ainda sobre os resíduos, a gente fala que os recipientes, eles existentes na sala de cirurgia e de parto, eles não necessitam de tampa de vedação. Isso aqui é importante. Quem já não viu dentro do ambiente de saúde, aqueles recipientes onde eles não são vedados, não precisa você fazer a vedação desses recipientes. Os recipientes destinados à coleta de material pérfuro cortante, que é no caso que eu falei para vocês das caixas, né? Onde a gente deposita os pérfuros cortantes. Ela deve ter o limite de enchimento até estar localizado 5 centímetros abaixo do bocal. Então, até naquela marca, que é do próprio fabricante da caixa, né? Do descarpate, a gente deve incluir, né, material pérfuro cortante e depois a gente fecha, né, para depois ser depositado ou ser destinado ao local apropriado. Lembrando, pessoal, que os pérfuros cortantes, eles não devem ser jogados em lixos comuns, né? Eles têm um local, porque a gente não reencapa a agulha, a gente não reencapa outros tipos de pérfuros cortantes para ser acondicionado dentro do descarpate. Dentro da norma regulamentadora 6, quer dizer, agora nós vamos falar sobre a norma regulamentadora 6, né? Nós finalizamos os aspectos importantes da NR32, agora a gente vai falar sobre a NR6. A NR6, ela vai tratar sobre equipamento de proteção individual, lembra que eu falei para vocês ali no começo, o EPI? E também ela trata também sobre equipamento de proteção coletivo, o EPC. Então, o que essa norma regulamentadora 6, ela visa? Ela considera um equipamento de proteção individual. Todo dispositivo ou produto de uso individual ou coletivo, né, que não tá, mas a gente subentende, utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e saúde no trabalho. Então, aqui a gente vai falar sobre alguns equipamentos de proteção individual que são mais conhecidos por nós. Então, dentro da NR6, nós temos que os equipamentos de proteção individual é todo aquele composto por vários dispositivos, né? Então, por vezes, a gente tem uma máscara que é um dispositivo só, mas a gente tem uma proteção auricular, a gente tem uma bota. Então, assim, são vários dispositivos que o fabricante tem associado contra um ou mais riscos que possam ocorrer simultaneamente e ameaçar a segurança e a saúde do trabalhador. É importante a gente sinalizar aqui nessa aula que a empresa, tanto uma unidade hospitalar, uma empresa, por exemplo, de carvão, uma empresa que vai tratar, que produz areia, que produz calcário, por exemplo, essa empresa, ela é obrigada a fornecer aos empregados de forma gratuita os equipamentos de proteção individual, adequada ao risco, em perfeito estado de conservação, funcionamento e também deve ser além de ser de forma adequada, ela deve estar disposta para esse trabalhador. Então, por exemplo, assim, aquele trabalhador que trabalha numa fábrica de calcário, é óbvio que esse trabalhador ele precisa ter um óculos de proteção. Então, para ele, não é só disponibilizado luvas e botas e gorro, não pode. Tem que ser aquele equipamento de proteção individual adequado ao risco que ele está sendo exposto. Dentro da NR6, né? Cabe ao empregador, quanto ao EPI. Adquirir o EPI adequado ao risco de cada atividade, exigir que o trabalhador utilize o EPI, fornecer ao trabalhador somente o EPI aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança, Anvisa, orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação, substituir o EPI imediatamente quando danificado ou extraviado, responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica, comunicar aos órgãos competentes qualquer irregularidade observada com relação aos EPIs. Então, isso aqui o empregador ele deve, né? Cabe a ele fornecer ao empregado os equipamentos de proteção individual adequado. Ele também deve cobrar que esse trabalhador utilize para evitar acidentes de trabalho. Ele deve substituir caso esse equipamento de proteção individual tiver estragado, se ele tiver danificado. Por quê? Porque o uso do EPI evita com que o trabalhador ele se exponha ao risco, né?
algum acidente de trabalho. Ainda sobre a NR6, o que cabe ao empregado quanto ao EPI? Utilizar, né, primeiro utilizar o EPI de forma adequada, né, e apenas com a finalidade de que se destina, responsabilizar-se pela guarda e conservação do seu EPI, comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para o uso e cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. Então, cabe ao empregado, com relação ao uso do EPI, o que eu falei para vocês. Então, mas assim, o principal com relação ao EPI é o trabalhador ele deve utilizar, porque ele vai estar prevenindo, ele vai estar a utilização, ele vai estar prevenindo acidentes de trabalho. Desculpa, pessoal. Dentro, ainda sobre a NR6, né? A fiscalização para verificação do cumprimento das exigências legais relativas ao EPI é importante, e na ocasião de fiscalização poderão ser recolhidos aquele EPI no fabricante ou importador e seus distribuidores e revendedores, né? E ainda junto à empresa utilizadora, as quais serão encaminhadas mediante ofício à autoridade regional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho. Né? Aqui, a gente tem o MT e o CIMETRO, que qualquer verificação, qualquer fiscalização onde eles identificam que o EPI ele é danificado, ele não é adequado, cabe, né, a esse órgão, além de fiscalizar, aplicar alguma multa, verificar, recolher os EPIs que não estão adequados e fornecer EPIs novos e de qualidade para esse trabalhador. Lista de equipamentos de proteção individual, EPI para a cabeça. Então, nós temos o EPI adequado para cada parte do corpo. Então, aqui para a cabeça, a gente tem o capacete, né? Existem 3 tipos de capacete que a NR6 traz, que é adequado como proteção para a cabeça. Então, a gente tem aquele capacete de segurança para proteção contra impactos de objetos sobre crânio, capacete de segurança para proteção contra choques elétricos e capacete de segurança para proteção de crânio e face contra riscos provenientes de fontes geradoras de calor nos trabalhos de combate a incêndio. A gente também tem o capuz, né? Existem também 3 tipos de capuz que são utilizados para a proteção da cabeça. Então, o capuz de segurança para proteção de crânio e pescoço, contra riscos de origem térmica, capuz de segurança para proteção de crânio e pescoço contra respingos e produtos químicos, e capuz de segurança para proteção de crânio em trabalhos onde haja risco de contato em partes giratórias ou móveis com relação a manuseio de máquinas. Óculos. Os óculos de proteção, eles são EPI para proteção de olhos e face. Então, aqui a NR traz 5 óculos, tipos de óculos e para que eles servem, né? Então, a gente tem aquele óculos de segurança para proteção dos olhos e impactos de partículas volantes, óculos que são de proteção para luminosidade intensa, óculos de segurança para proteção de raios de radiação ultravioleta, óculos também que vão proteger a radiação infravermelha e óculos de segurança para proteção de respingos de produtos químicos. Com relação à proteção de face, que é esse capacete que a gente está observando bem agora na pandemia, né, que vai evitar o contato com aerosóis, por exemplo, a NR6, ela traz 4 tipos de protetor facial, né, desculpa pessoal, eu não tinha falado, eu falei protetor facial, mas esse protetor mesmo que a gente está observando agora no momento da pandemia. Ela vai evitar o contato com aerosóis, aerosóis que ficam no ar e também respingos da fala. Esse protetor facial de segurança, eles vão servir para proteção de face contra partículas volantes, para proteção de face contra respingos de produtos químicos. Esse protetor de face também ele vai ser para proteção de radiação infravermelha e também para proteção contra luminosidade intensa. Máscara de solda. Esse tipo de máscara, a gente tem aquela máscara comum, né? Temos aquela máscara cirúrgica, existem também a N95 e outros tipos de máscara, mas essa máscara de solda aqui, que a NR6 traz, eu trouxe para vocês, porque é uma máscara que a gente pouco se vê dentro do nosso ambiente de trabalho, que é a área da saúde, mas a gente encontra em outros ambientes de trabalho. Essa máscara de solda também vai proteger a face, né? Elas vão servir para segurança e proteção contra impactos e partículas volantes, vão proteger contra radiação ultravioleta, radiação infravermelha e luminosidade intensa.
aquele equipamento proteção auditiva. Para a proteção auditiva, nós temos o protetor auditivo, existem esse tipo de protetor que eu trago aqui para vocês na foto, que eles vão proteger aqueles ruídos mais intensos, mas existem os protetores para ouvido assim bem pequenos, né? Eu já tive contato com alguns. Então, a NR6 ela traz 3 tipos de protetor auditivo. Esses servem para circunauricular, para proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonoro superiores estabelecidos na NR15. Lembrando que aqui na NR15 a gente tem uma parte que só fala sobre protetor auditivo, né? Só sobre esse equipamento. Nós temos também um protetor auditivo para inserção e proteção auditiva contra níveis de pressão sonora superiores estabelecidos na NR15 e também aquele protetor auditivo contra níveis de pressão sonora que também está estabelecido na NR15. Com relação à EPI, para proteção respiratória, né? As máscaras. Que máscaras que nós temos? Nós temos máscaras purificadoras de ar, então nós temos algumas que estão estabelecidas na NR6. Então, aquele respirador e purificador de ar para a proteção de vias respiratórias contra poeiras e névoas, respirador purificador de ar para a proteção de vias respiratórias contra poeiras, névoas e fumos, respirador purificador de ar para a proteção de vias respiratórias contra poeiras, névoas e fumos. A gente tem aquele também respirador e purificador de ar que protegem as vias aéreas contra vapor orgânico, gases ácidos em ambientes de concentração inferior a 10 ppm, parte por milhão. A gente tem aquele respirador purificador que vai proteger contra os gases emanados e produtos químicos, e também aquele respirador e purificador que vai proteger contra partículas de gases emanados e também de produtos químicos contra vias respiratórias, né, de pequenas partículas, e aquele respirador purificador de ar motorizado que vai proteger vias respiratórias contra poeiras, névoas e fumos. Então, esse aqui é um outro EPI, né? Esse EPI também a gente pouco se vê, é essa máscara que ela tem esse purificador de ar aqui do lado, ele é bem interessante, mas a gente vê em empresas onde o trabalho, ele é um trabalho mais amplo. Na área da enfermagem a gente pouco se vê essa máscara, eu acho que a gente nem utiliza essa máscara purificador de ar aqui, mas você observa bastante, por exemplo, em empresas de calcário, por exemplo, né? Empresas que trabalham com bastante resíduos aéreos, assim, a gente observa bastante esse respirador purificador de ar, esse EPI. Nós temos um outro respirador de redução de ar, aqui tem um exemplo dele, a gente tem 2 tipos aqui, um respirador de redução de ar comprimido para proteção de vias aéreas em atmosferas em grande concentração. Nós temos uma máscara autônoma de circuito aberto, fechado para proteção de vias aéreas e atmosferas com grande concentração também. Nós temos um respirador de fuga, que é aquele que só tem aquele aparelhinho do lado assim, na frente. Ele é um respirador contra agentes químicos, ele vai proteger contra agentes químicos e condições de escapes e atmosferas. Nós temos um outro EPI que também ele é bem importante, que é o EPI, que vai proteger o tronco. Então, essa vestimenta para segurança oferece proteção do tronco contra risco de origem térmica, mecânica, química, auditiva, meteorológica e de umidade, né? E também operações com uso de água. Então, esses macacões a gente observa bem, né? Em algumas empresas. Nós temos também o EPI para a proteção de membros superiores, que são as luvas. Então, aqui a gente tem diversas luvas de segurança para a proteção das mãos, contra agentes abrasivos e escoriantes, luvas que vão proteger contra agentes cortantes e pérfuros cortantes, luvas que vão proteger contra choques elétricos, agentes térmicos, luvas que vão proteger contra agentes biológicos, agentes químicos, vibrações e radiações ionizantes. Então, para cada tipo de risco, a gente tem um tipo de luva que vai proteger o trabalhador. Nós temos também a manga, que é aquela manga que a gente observa que só vai proteger desse membro superior até as mãos, praticamente, até aqui o dorso da mão. Então, essas mangas, a NR32, ela fala também sobre algumas.
Então, nós temos mangas de segurança para proteção de braço e antebraço, que vão proteger o trabalhador contra choques elétricos, contra agentes abrasivos e escoriantes, mangas que vão proteger o trabalhador contra agentes cortantes e perfurocortantes, mangas que vão proteger o trabalhador contra a umidade proveniente de operações com uso de água, e manga que vão proteger os trabalhadores com relação aos agentes térmicos, né, queimadura, fogo, locais que têm a temperatura muito elevada. Nós temos as braçadeiras, né? As braçadeiras, elas são para a segurança do antebraço, né? E também até a metade dos dedos, dos punhos, das mãos. Essa braçadeira, elas vão proteger contra agentes cortantes. E nós temos também as dedeiras, que também é um tipo de EPI que vai proteger as mãos, né? Essas dedeiras, elas vão proteger em modo específico as nossas falanges, né? Essas dedeiras, elas vão proteger contra agentes abrasivos e escoriantes, e agentes cortantes também. Nós temos os calçados, aqui eu trago alguns calçados diversos, né, aqui na foto, botas, crockers, essas botas especiais antiderrapantes. Um calçado, essas botas, esse tipo de calçado também, ele é um EPI de proteção de membros inferiores. Então, o calçado para segurança de proteção contra impactos de quedas de objetos sobre artelhos. Esses calçados, eles vão proteger o pé contra choques elétricos, vão proteger contra agentes térmicos, vão proteger contra agentes cortantes e escoriantes, e vão proteger pé e pernas contra a umidade proveniente de operação de uso de água, e vão proteger também sobre respingos de produtos químicos. Então, os calçados também eles são bem importantes para a proteção dos pés. Nós também temos as meias, né, que fazem complemento com o uso dos calçados. Então, as meias, elas vão proteger os pés com relação às baixas temperaturas e também às altas temperaturas. Nós temos as perneiras, né, que elas são utilizadas para segurança e proteção da perna contra agentes abrasivos e escoriantes, perneiras de segurança que são utilizadas para agentes térmicos, para evitar respingos de produtos químicos, para evitar o contato com agentes cortantes e pérfuros cortantes, e para evitar o contato de umidade proveniente do uso de água. Então, essas perneiras, vocês podem observar que aquelas pessoas que trabalham também em área rural, fazenda, por exemplo, quando entram na lavoura, eles estão sempre de perneiras, até para evitar o contato com alguns animais peçonhentos, que às vezes atacam certo aqui na nossa pele. Calça, nós temos as calças também, elas também são um tipo de equipamento de proteção individual. As calças, elas servem para segurança de proteção de pernas contra agentes abrasivos e escoriantes, para evitar o contato com respingos e produtos químicos. As calças também servem para proteção contra agentes térmicos e também para proteção contra a umidade proveniente de operações de uso de água. Nós temos aqui o macacão, né? O macacão em si, que é aquele macacão térmico, ele também é específico. O macacão, ele também é um equipamento de proteção individual. O macacão, ele serve para segurança e proteção do tronco e membros superiores e inferiores contra chamas. Os macacões, eles servem para proteção contra agentes térmicos, contra respingos e produtos químicos e contra a umidade proveniente de operações de água. Lembrando, pessoal, que o que eu falei para vocês antes eram capas, né? Alguns trabalhadores eles utilizam capas, aqui é um macacão específico. Um outro equipamento de proteção individual, eles são importantes para evitar quedas com diferença de nível. Então, a gente tem um dispositivo de trava de queda, que é um dispositivo trava-queda de segurança para a proteção do usuário contra quedas e operações em movimento vertical e horizontal, utilizado um cinturão de proteção. Então, aqui tem um cinturão, né, de proteção. A gente também tem um outro tipo de cinturão, desculpa, o de cima é uma trava de queda, abaixo nós temos um cinturão. A NR6, ela traz dois tipos de cinturão. Então, nós temos aquele cinturão que serve para a segurança e proteção do usuário contra riscos de queda em trabalho de altura, e aquele cinturão de segurança e proteção para risco de queda no posicionamento em trabalhos também de grande altura. Então, nós temos dois tipos. Nós temos o dispositivo de trava de queda e o cinturão. A gente observa bem aqueles trabalhadores que ficam limpando vidro
né, de grandes prédios. Então, sempre eles estão usando esse tipo de EPI, além de outros tipos de EPI também, para fazer esse tipo de trabalho. Bom, pessoal, então aqui a gente finaliza a NR6, né? Ela é um pouco extensa, porque ela fala de todos os tipos de equipamento de proteção individual. Quando mais de uma pessoa utiliza esse equipamento de proteção individual, ele é composto, ele vai se chamar uma proteção de equipamento coletivo, né? Então, a gente tem esses dois tipos dentro da NR6, ela é bem ampla, mas eu acho que o que eu trago para vocês com relação à EPI, que eu acho que é importante, são esses aí. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a NR5, que ela vai tratar sobre a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, a CIPA. Não sei se vocês já ouviram falar sobre a CIPA, né? A CIPA, dentro do ambiente de trabalho, ela tem como objetivo a prevenção de acidentes, né? É uma comissão que evita a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção de saúde do trabalhador. Então, essa comissão, ela visa primordialmente a prevenção de acidentes de trabalho. A CIPA, quem constitui a CIPA, professora? Quem constitui esse órgão, essa comissão? Empresas públicas, instituições beneficentes, empresas privadas, cooperativas, associações recreativas, associações de economia mista. Então, quem constitui a CIPA são esses tipos de empresa. Nós temos também as atribuições com relação à CIPA. Quais são as atribuições da CIPA? Lembrando que a CIPA ela é composta por representantes tanto do empregador como também do empregado. Então, eu tenho alguém que o empregador ele pediu para representá-lo dentro da CIPA, e a gente também tem um empregado que vai também defender o direito do trabalhador com relação ao ambiente de trabalho. Então, essas atribuições, elas estão na norma regulamentadora 5. Então, as atribuições da CIPA, identificar os riscos dentro do processo de trabalho, mapear esses riscos com a participação de maior número de trabalhadores. A CIPA também deve elaborar um plano de trabalho que possibilite a ação preventiva na solução de problemas de segurança e saúde no trabalho, participar da implementação e controle da qualidade de medidas de prevenção necessárias, bem como avaliação de prioridades dentro do local do trabalho. A CIPA ela deve realizar periodicamente verificações dentro do ambiente de trabalho, qual é o tipo de condição, né, que o trabalhador se encontra, visando a identificação de situações que venham a trazer riscos para a segurança e saúde do trabalhador. A CIPA ela deve realizar a cada reunião avaliação de cumprimentos e metas fixas com relação ao plano de trabalho, discutir os tipos de riscos que foram identificados dentro daquele ambiente de trabalho. A CIPA ela deve divulgar aos trabalhadores informações relativas à segurança e saúde do trabalhador, participar da SES-MT, né, que aqui é no nosso caso no Mato Grosso, onde houver discussões que promovem uma discussão ampla sobre a saúde do trabalhador, onde visa avaliação de impactos, alterações de meio ambiente, tudo relacionado ao trabalho, visando a segurança e saúde do trabalhador. Então, essas são as atribuições da CIPA. Aqui nós também temos mais algumas atribuições da CIPA, que é requerer ao SES, quando houver empregadora, paralisação de máquina ou setor onde considere-se de risco para a saúde do trabalhador, colaborar no desenvolvimento de programas, né? Esses dois tipos de programa, eles estão intitulados na NR32, eu falei para vocês. A CIPA também deve divulgar e promover o cumprimento de normas regulamentadoras dentro do ambiente de trabalho, participar em conjunto com o empregador e analisar causas de doenças, causas que estão levando a acidente de trabalho, requisitar o empregador e analisar informações sobre questões relacionadas à segurança do trabalhador, requisitar às empresas cópias da CAT, né, que vão identificar os acidentes de trabalho, essas CAT que são emitidas dentro das empresas, promover anualmente, em conjunto com a SES-MT, onde houver a semana interna de prevenção do trabalho, então promover ações com relação à saúde do trabalhador dentro da empresa, pelo menos de forma anual, e participar anualmente em conjunto com as empresas de campanha de prevenção de AIDS, também é bem importante. É importante também a gente lembrar, ela ficou com uma cor mais clara, mas é só para deixar em destaque que cabe ao empregador proporcionar aos membros da CIPA os meios necessários ao desempenho de suas atribuições, garantindo tempo suficiente para a realização de tarefas constantes e planos de trabalho.
Então, cabe ao empregador, né, proporcionar os membros, proporcionar um local adequado para implementação e execução do trabalho que é realizado pela CIPA. Bom, pessoal, eu acho que a gente finaliza aqui, né? A gente finaliza falando sobre as NRs. Então, eu deixo para vocês essas NRs em anexo no SIGA. Então, a gente falou um pouquinho sobre a NR32, que fala sobre segurança e saúde do trabalhador. Nós falamos um pouco sobre os EPIs, que estão na NR6. E nós falamos também um pouco sobre a NR5, né? A gente falou um pouco sobre a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, a CIPA. Então, essas 3 NRs, elas estão em anexo para vocês no SIGA, vocês podem estar observando. Lembrando que essa é a nossa última videoaula, né, que eu vou deixar disponível para vocês aqui no SIGA. Nós vamos ter agora uma atividade e na sexta-feira, no período da manhã, eu vou abrir uma vídeo no Meet, né? Vou mandar o link para vocês via e-mail, para vocês entrarem nessa reunião, nessa reunião que eu vou promover para vocês, para a gente tirar dúvidas. Então, essa webconferência vai ser um momento para nós tirarmos dúvidas com relação ao conteúdo de saúde do trabalhador, com relação ao conteúdo das normas regulamentadoras, com relação aos conceitos gerais sobre o trabalho. Então, na sexta-feira, a gente tem esse momento síncrono, né? Que eu acho que é das 9 às 11 da manhã. No mais, eu acho que era o que eu trouxe para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Então, aqui a gente finaliza essa parte mais teórica sobre a saúde do trabalhador. Obrigada e tenham um ótimo dia.